Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Paula Petreca e esse é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover os pensamentos de corpo. Olá, eu sou a Juliana Alves e este é o podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Olá! Olá! Boa tarde, Ju, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Tudo bem? Peraí que eu vou tirar um selfie aqui para avisar que eu tô gravando, peraí. Aí, olha aí! Muito bom! Ai, disse que eu tô bem, mas na verdade, minha amiga, tô muito estranha. Não é corona, é? Não. Tô estranha de, assim, em relação a... Não sei o que eu tô sentindo, assim, eu tô sentindo... Me veio a imagem de bolas, assim, de emoções. Medo, ansiedade... E essas duas coisas relacionadas com o fluxo de pensamento, assim, que muda completamente o meu estado de corpo, assim, parece que o corpo todo tá... A dor no pescoço voltou, assim, o corpo meio que... Os olhos meio que chorando sozinhos, assim, sabe? Uma coisa muito estranha, assim, muito diferente. Você sabe que tá rolando... lá vou eu, né, com a astrologia, mas tá rolando uma conjunção de Marte e Plutão bem pesada, e Marte também está confluindo com uma estrela, eu esqueci o nome da estrela agora, eu vou até olhar, que é assim, da pesada, né? Aí eu li sobre isso e que ia rolar, aí até um astrólogo que eu sigo falou, olha, de 23 a 27, se possível, não saia de casa, guarda sua energia, né? Não faz nada, mas o babado vai durar até dia 13 de março. Uau! Aí eu li assim, beleza, né? Não dei importância. Mas foi isso mesmo, foi quarta-feira eu comecei a sentir assim uma energia mais densa, junta que eu tô no pré-menstrual, então eu fico nessa densidade, mas hoje de manhã eu falei pra minha mãe, mãe, eu não tô bem. Ontem aconteceu uma coisa muito louca, assim, eu tava deitada uma hora e eu senti que eu ia desmaiar, deitada. Aí fui medir minha pressão baixíssima, assim, né? Como se fosse deserta do Saara. E aí hoje de manhã também eu tava assim, falei, nossa, eu não tô bem, não tô bem. Minha mãe falou, todo dia você não tá bem. Deixa de ser louca! Mas aí a hora que ela falou isso, eu lembrei dessa coisa, né, que o astrólogo fala, que tipo, é uma fase, assim, de densidade. Eu falei, acho que eu tô realmente nessa fase aí, dessa conjunção. Não, faz muito sentido, né? Porque é meio inexplicável, né, de onde vem o mal-estar. E não sei, tem uma coisa assim de pensamento, sabe? Que veio uns movimentos, né, para fora, assim, né? A análise é bastante mental, assim, você começa a mapear as emoções e os sentimentos, né? E esses sentimentos começam a ter nome, assim, algumas coisas, assim, não sentimento ter nome, mas ele ter, assim, mesmo um lugarzinho onde ele começa a acontecer. E eu começo a entender, tipo, não, então eu fiz isso, ele tá começando a acontecer porque eu fiz isso, então parece que esse raciocínio vai mapeando de volta qual foi o caminho que eu fiz para chegar nesse lugar que está se repetindo, de emoções, de ansiedade, de medo. E daí, mas é que é um outro lugar. Por exemplo, parece que são essas emoções que me fazem desequilibrar e fazer outros gestos mais destrutivos, assim. Mas eu tô no momento que eu tô reconhecendo que eles foram frutos de uma repetição e que eu sou a responsável por eles e que não tem ninguém responsável por isso e que eu preciso dar conta disso, acolher, né, observar e ter um autocontrole de como que eu vou lidar com isso, né? Qual vai ser a minha lida com esses sentimentos
porque eles estão denominados, assim, né? Dentro daquilo que eu tenho trabalhado de percepção de como eu atuo e percebo, né? E sinto e tenho responsabilidades, consequências. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você trouxe essa questão da análise, né? De trabalhar muito isso na análise. Mas você tem dançado essas Então, coisas? então não, né? Tô num momento muito mais cabeção, assim. Não tô conseguindo mais dar vazão, assim. Porque e eu acho que tá parando aqui no meu pescoço. Nossa, que forte de ouvir falar isso, né? Porque me parece que minha cabeça tá descolando, assim. Parece que ela tá pesando. Sabe? O corpo E vibrando, querendo, né, expandir, e a cabeça, tipo, o pescoço parece que tá assim, escuro. Parece que se eu faço qualquer movimento, parece que a cabeça vai tombar. então, e porque te ouvindo, assim, quando você começa a falar, tem coisas que às vezes a gente nem dá nome, mas já sabe onde é, e não sei o que, não sei o que lá. Eu sinto que quando a gente dança, né, consegue estar num contato com a dança, onde essas elaborações são possíveis, eu sinto que a gente constrói um passo além, né? Uhum. Mas eu também não tô no momento de estar conseguindo dançar muito essas coisas, eu tô numa mega crise também. Mas sinto muita falta de poder me entender no movimento que não seja tão racional assim também. Nossa, super. Não, hoje eu já vou dançar. Pronto, decidi. É isso aí. E porque não é uma coisa que você, um dia dançou, ok, depois, não, é isso, né? Como a gente, como a gente se auto-sabota, né? Criando justificativas, argumentos e, e esquece do movimento. Vai deixando mesmo o movimento silenciar, parar. E eu acho que é uma estratégia inconsciente, assim, de sair desse contato profundo também, porque o movimento, né, claro, é muito bom quando a gente vai não sei o quê, mas também é muito profundo. E às vezes é mais fácil tomar uma distância do que. E eu acho que tem muito a ver também com aquilo que a gente falou com a Gladys, né? Do criar, né? Com a Gladys e também com a Letícia. Letícia. Do imaginário, do fantástico, da fantasia. O racional, ele cria, né? Então você começa a acreditar que realmente aquilo é verdade. E o corpo, ele não engana, né? Que o que você está sentindo, o que está vibrando, aquilo é profundo e não tem muita firula para você, né? O corpo não engana muito o que está sentindo. Ele é carne, é vivo, é vida, é pulsante, é movimento, então não tem como enganar muito o movimento. Ou é, né? Nossa, escapa de qualquer controle. E escapa de qualquer construção de você querer não, porque aquele movimento foi assim, é assim, ou eu sinto, quero fazer isso. Não adianta, você vai querer fazer e não vai, porque o seu corpo, né? Se o corpo quiser mover de um jeito. Não, agora você falou isso, meu, parece que eu mudei minha postura, sabe? Parece que assentou assim, porque tô também nessa relação da vontade, do querer, né? Parece que assentou assim, tipo, opa, então volta ali, né? Volta nesse lugar um pouquinho mais atrás do que querer resolver as coisas, o medo, tudo isso que eu tava refletindo quando a gente há 2 minutos atrás começou. Só o fato de falar da dança e eu trazer a memória do que eu sinto e lembro e gosto da dança, já eu voltei para trás, encostei minhas costas na cadeira aqui. Parece que já teve um frescor no pescoço, na região do pescoço, assim. Tá tudo aí. Mapeadíssimo. Que doido, Ju. Agora eu vou tirar outro selfie. Quer ver? Vamos ver se alguém vê a diferença depois. Vai que, né? Começar a performar aqui. É isso, é isso. E o que isso tem a ver com a arte da presença, hein, Paula? Nossa, eu fiquei pensando, acho que eu só vim com essa pergunta e tudo, porque ontem, né, eu revi o documentário da Sônia Mota, né, que vai conversar com a gente hoje. E pra mim, várias coisas que ela diz me pegaram, mas me pega muito a hora que ela fala
de um momento de dar aula que ela fala assim, vamos fazer croquete, né? Então imagina que tem a farinha de rosca e você tá rolando no croquete. Aí ela fala, é muito mais, não sei qual é a palavra, se é fácil, sei lá qual é o acesso, mas é muito mais, né, vivo para ela ensinar, trazendo uma imagem, do que dizendo, vai a escápula, depois traz a costela, depois a cintura, depois o quadril, que já embanana, né? E para mim foi muito forte ouvir ela falar aquilo, porque eu sinto que, assim, por conta de todo o meu histórico de corpo, né? Da minha relação com o meu corpo, das lesões, eu vou procurando tanto esse lugar, como você traz a sua terapia, né? De ir dando nome, de identificando os processos, eu acho que eu tenho essa relação com técnicas de corpo. Então, querendo entender como funciona, onde é que tá, e nanana. E de repente, isso, ao invés de abrir uns caminhos, às vezes eu sinto que me afasta de uma presença mais fora desses contornos, né? E onde outros acontecimentos podem aparecer. E ontem, ouvindo ela falar da pedagogia dela, do que move ela enquanto professora, bailarina, artista, me veio muito esse lugar do imaginário, do inominável, do que só a dança faz também, do território da dança. Putz, a gente dança porque tem coisa que não dá para falar, tem coisa que não é sobre desenhar, tem coisa que não é sobre contar uma história, e a gente vai e move. E eu ando num momento que eu tenho tido muita dificuldade de dançar, muita, assim, de me sentir em estado de dança. Porque às vezes eu faço uma aula, tô ensaiando um trabalho. Quando eu sinto que eu tô dançando é engraçado. Atualmente é no momento que eu vou fazer dança folclórica. E aí ontem, ouvindo ela assim, eu conectei com esse lugar outro, assim, esse lugar da dança como a minha linguagem, a minha forma de se expressar, o que dá sentido pra minha vida também. Então foi muito forte ouvi-la, assim. Nossa, Paula, eu confesso assim que eu fiquei tremendinha assim na base É porque claro. eu achei tão incrível, gente. E depois, assim, a história dela, né, de corpo, de se colocar, de entender a dança, de reconhecer as profissionais que conduziram esse caminho, talvez que ela pudesse seguir, as conquistas, né? A resiliência dela em insistir em audições. Nossa. Nossa, e depois, aí, quando ela fala daqueles trabalhos vividas, e que ela, você sabe se ela já criou o trabalho que ela falou que ia criar de gerações das Eu mulheres, não vó, sei, mãe, eu acho. filha, Eu não neta? sei. A gente pode perguntar pra ela hoje. Eu sei que ela tem uma filha que estuda dança, se eu não me engano. Menina, que lindo aquilo. O Vividas foi a primeira vez que eu vi ela dançando, né? Que foi há uns 15 anos atrás. Ela veio dançar no Brasil esse trabalho. E, nossa, eu achei forte também ela falar esse lugar, o quanto ela ficou como professora, né? E canalizando toda a potência criativa dela para esse lugar pedagógico. E, de repente, ela resolveu dançar. E tava tudo lá, né? Linda, linda demais, assim, eu fiquei assim, que espetáculo poder ouvi-la e perguntar, porque assim, uou, que história! E eu fiquei pensando uma coisa, viagem, talvez eu vou falar disso com ela hoje, assim, viagem, culpa, um monte de coisa, né? Que às vezes tem essa coisa dos artistas herdeiros, né? Que fala, quem quer fazer arte tem que ser herdeiro, blá, 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 né? Enfim, no jeito que tá o Brasil hoje, talvez seja um pouco verdade. Mas eu fiquei pensando, vendo a trajetória toda dela e pensando em outras pioneiras, assim, o quanto a gente é herdeira, né? Dessa geração, e aí o que a gente tá fazendo com esse legado, assim, aí num lugar bem burguês, né? Será que a gente tá dilapidando esse patrimônio do corpo? Ou será que a gente tá... Sim, a minha curiosidade toca um pouco e passa por aí nesse aspecto assim, poxa, como é que é, né, no profissional, quais são os endurecimentos, né? A gente falou com a Gladys também, né, tanto na criação, que endurece, que é denso, que é profundo, e que às vezes a gente, né, vai para dar aula também e também endurece e esquece de que tem uma via assim de futuro, né? Porque a gente vive tão agora, tão o movimento, tão a técnica, tão a limpeza, o rigor,
a densidade, a profundidade que é mover, até o romantismo, né, a emoção, tudo que envolve, assim. Então, hoje me peguei falando com o Abel, né, voltando, assim, de uma consulta, e falando para ele, não, filho, as profissões do futuro, né, assim, quando você quiser ser, né, trabalhar, o que você vai ser, e me vendo num discurso de que eu talvez não tive muita lucidez para escolher o que eu ia fazer, né? Eu queria fazer arquitetura, mas como a dança já estava acontecendo, segui. Talvez eu não tinha tanta maturidade, era ingênua, alguma coisa assim. O campo de formação da dança talvez não constrói um lugar assim de... Ou para mim, né? Pode ser muito pessoal, pode ser muito na minha subjetividade, na minha construção de ingenuidade, disso, de visão de profissionalismo e futuro dentro da profissão, né? Mas assim, tipo, não, você vai trabalhar aqui, vai fazer isso, é árduo, é doloroso, é insistente, é diário, é um trabalho. Porque parece que fica tão assim no alcance da técnica que o diário, para mim, escapou, sabe? O trabalho diário, assim, que aquele trabalho diário é que vai me dar o sustento no futuro. E eu observo nela, assim, o quanto que era tipo não vinha as coisas muito fáceis, né, para ela, era assim, mas ela queria muito aquilo. E foi conquistando e tinha era implicada, né? Muito implicada em uma insistência para criar uma pedagogia, gente. Eu sinto esse lugar desse pioneirismo de acreditar nesse trabalho, né? Uhum. Essa geração delas, assim, e não toda geração, né? Sinto que a Sônia Mota é alguém que a gente tem que honrar e falar, porque abriu porta para muita gente, para nós. E nesse lugar do trabalho, profissionalizou a coisa. Ela quer falar, quando ela fala do croquete, da banana, e o que eu tento buscar é, tipo, fazer a banana na mão, o croquete com a mão, e depois passar pro corpo, pro movimento. No caso, na prática da dança na infância, né? E eu entendo muito porque eu sou muito assim, né? Tipo, peraí, então você tá me dizendo que é pra fazer assim? Deixa eu fazer aqui nesse fiozinho aqui pra ver se eu entendo o movimento. Uau, né? Que forte a gente poder falar com ela hoje. Nossa, sou muito grata. Vamos... Ai, tô nervosa. Também dá um pouquinho. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Bom, bem-vinda, Sônia. Essas conexões digitais me deixam um bocadinho ladeira abaixo. Bom Olá, dia. Sônia. Bom dia, aqui é a Ju, bem-vinda. Essas conexões eu tô aqui dividindo com a aula do Abel, assim, então pode ser que caia, pode ser que alguma coisa, é normal, isso a gente tá lidando com isso, ladeira abaixo. Ladeira abaixo, pois é. Então, como eu não conheço vocês pessoalmente, vou me acostumar com a voz de vocês. Eu já ouvi vocês um pouco no Spotify, eu escuto vocês no Spotify. Uhum. E aí eu percebo um pouco a diferença entre Juliana e Paula. Isso. Sônia, estou muito grata com você ter aceito o convite para vir conversar com a gente. Esse mês de março a gente quer trazer programas que falem desse protagonismo feminino na dança. E aí, quando eu recebi o seu retorno sobre o podcast, eu falei, gente, que sonho seria entrevistar a Sônia, né? Para falar de toda a trajetória. Então, muito grata de você ter topado. Eu agradeço. Foi uma coincidência legal, né? Porque eu não conhecia o programa de vocês e, de repente, aí numa ladeira que foi a do... Eu até anotei o nome aqui. Foi a do Robson Schmoller. Né, sobre o carnaval, eu achei tão legal e aí fui me envolvendo na programação de vocês e achei muito bom e aí resolvi cumprimentá-las e aí coincidiu, né? Coincidiu. Sônia, então eu vou pedir para você se apresentar para a gente e tem uma pergunta que a gente sempre faz também, que é quem é você na ladeira, né? Hoje. Então, meu nome é Sônia Mota, eu tenho
72 anos, aliás, 71, vou completar 72 agora em maio deste ano. E muitas vezes eu quis parar e nunca consegui. Acho que a dança quer mais ficar comigo do que eu com ela. E a minha situação na ladeira abaixo, já teve várias, né? Tive muitas ladeiras abaixo, mas eu sou uma guerreira, então sempre subo a ladeira de novo, escorrego e subo de novo, escorrego e subo de novo. E agora estou escorregando de novo no sentido desse mundo digital, que me incomoda bastante, né? Eu sei que ele é maravilhoso, senão a gente não poderia estar conversando aqui. Eu vejo todo o lado positivo que existe da possibilidade de acesso a um monte de informação, mas dentro da área da dança, eu estou escorregando um pouco para baixo, porque ainda não tive coragem, como vocês da geração mais jovem, que já se adaptaram rapidinho nesse novo sistema. Então, existem milhões de aulas, milhões de workshops, 300 mil eventos. Então, são tantos, aliás, são tantos acontecendo ao mesmo tempo, que eu não estou dando conta de percorrer todos eles e vou ficando até um pouco aflita. Então, é isso que eu estou chamando um pouco atualmente, eu escorregar na ladeira e não querendo mergulhar nesse mundo digital, assim, né? Afundar nele, porque... Mas, justamente por isso, porque é muito de repente eu sinto que tudo é muito, mas eu não critico, porque talvez seja esse mesmo. Eu acho que sempre foi assim na humanidade, né? Quando vem uma coisa nova, uma fase nova na vida, na era da industrialização, por exemplo, e depois também, quando veio o computador, eu resisti, e hoje em dia não posso ficar sem o computador, e a gente resiste um pouco, né? Então, acho que estamos numa transição, meio que descendo para descobrir o que é isso que tem aí, para depois poder subir e curtir. É como eu explicaria hoje a pergunta aí, ladeira abaixo, né? Muito legal você trazer esse tema, Sônia. Por mais que a gente seja de outra geração, eu sinto que eu e a Ju também estamos aprendendo, né? Essa conexão, né, digital. Por um lado, como a gente está distante geograficamente, cada uma no estado, você em outro país, o digital parece que oferece essa possibilidade do encontro, né? Então é nisso que a gente fica se apegando. Esse lado é o positivo mesmo. E é muito legal você falar isso das gerações, né? Porque eu, por exemplo, com os meus filhos, eles estão em outra relação com a tecnologia também, assim. Muitas coisas. Minha filha de 5 anos já me ensina. Mãe, para, clica aqui. Muito mais rápido, muito mais resiliente nas frustrações que a tecnologia propõe pra gente, né? É mesmo, não é? Eu sinto isso com os meus netos. Eu tenho já 2 netos, um de 8, que sabe tudo. Ele fala, vovó, larga, deixa, não é nada disso, olha aqui. Também fica assim comigo. E um vai puxando o outro, né? E o pequenininho de 3 também está fazendo coisas que o mais velho de 8, com 3 anos não fazia. É muito rápido, né, essa evolução hoje em dia. As crianças estão realmente num outro pique. Mas eu estou correndo atrás, porque eu não sou de ficar parada no tempo. Exatamente. Eu vou indo atrás também. Uma hora faço alguma coisa nesse mundo digital também. Com certeza. E é muito legal que agora vai começar a ouvir você no podcast. Pois é, fiquei muito feliz por isso. Apesar que já dei algumas aulas online aqui, depois eu posso explicar dentro do meu trabalho aqui na Alemanha, né? Mas assim, até agora não senti prazer, entendeu? É meio sofrido para mim ter que ficar dando aula online, assim. Primeiro, não consigo ver, não tem essa coisa de tridimensional que é quando a gente está na sala, né, com o corpo do outro e penetrando nas entrelinhas, assim, conseguindo sacar no ar uma energia que está mais para baixo, mais para cima, ou um movimento que está menos fluindo e outro mais fluindo. Então, já na internet é difícil de perceber isso, né? A imagem se sobrepõe muito, né, a essas outras percepções. Nossa, Sônia, mas te ouvindo assim, né, você tão desbravadora de tanto caminho e agora falando dessa crise com o digital,
é ao mesmo tempo inspirador e um aprendizado, porque eu sinto que muitas vezes essas crises me atravessam e eu tento, não, mas tem que seguir, tem que seguir. E não dou Não, nem. tem que seguir. Mas não É. dou tanto tempo para reflexão. E agora te ouvindo, tá abrindo aqui um monte de reflexão. Já tô Ai, que bom. inspirada. Sônia, ontem eu Fala. estava pensando, né, nessa história que a gente celebra o mês da mulher em março, todas as lutas feministas e, sobretudo, no campo dos direitos civis, no campo do trabalho. E aí eu fiquei pensando em relação à dança, né? Pensando assim, para minha geração, para as gerações mais novas, quantas mulheres não tiveram que enfrentar a família, que enfrentar os relacionamentos, que fazer escolhas radicais, né, como sair de casa, mudar de país, mudar de estado, né, às vezes se distanciar de convívios para desbravar caminhos nas danças, né, na dança. E mesmo dentro das instituições de dança, quantas mulheres não tiveram que erguer a voz, que se rebelar, que foram silenciadas mesmo, ou até punidas por estarem ocupando esses lugares. E aí eu queria ouvir da tua experiência, que eu acho que você foi uma mulher que abriu muito espaço. O que houve de prazeroso nesse movimento do pioneirismo em vários campos, né, que você teve? O que teve de conflituoso? Então, nossa, é uma história longa, né? Vamos ver se eu consigo fazer um resumo, porque é muitos períodos. O primeiro de todos foi o mais difícil, foi quando eu quis fazer dança. Aliás, o primeiro até que foi positivo, porque eu devia ter sido uma menina meio agitada, e a minha família resolveu, então, colocar na escola de balé, e me colocaram na escola de bailados do Teatro Municipal de São Paulo, na época, né? Nos anos de 1960, alguma coisa. E quando eu me formei, com 15 anos, nessa escola, só para ilustrar um bocadinho, meu pai faleceu, eu era muito pequena, eu tinha 5 anos, e minha mãe ficou, então, sob a custódia do irmão dela, coisa dessa coisa da mulher dependente do homem, né? Então, minha mãe não tinha muita autonomia, mas ela foi uma batalhadora no sentido de me defender quando eu tive 15 anos, porque quando eu me formei na escola de bailados, aliás, até foi um pouquinho mais cedo, não, foi com 15 anos mesmo, o meu tio resolveu que eu deveria ser contadora, porque é uma família de contadores, né? E eu chorei muito, porque eu falei, eu queria seguir com a dança, eu queria seguir com a dança de todas as maneiras, e minha mãe nesse ponto, ela com toda a coragem, ela mesmo estando submissa aos comandos do irmão dela, que a sustentava, falou, não, minha filha vai seguir fazendo balé. Sou grata a isso, porque aí consegui dar o impulso e sair desse julgo, né, do meu tio que queria que eu fosse contadora. Mesmo assim, eu fiz o curso de contabilidade e me formei, né? Eu tive que fazer isso para poder seguir na dança. E nessa época, então, eu trabalhei com a Alina Biernaca durante uns tempos, eu fui fazer um aperfeiçoamento depois com a Alina Biernaca, e a situação continuava sendo um pouco pressionada, porque eles não viam para ganhar a meu tio foi isso que aconteceu, meu tio para me permitir dançar, ele, além de me obrigar a fazer o curso de contabilidade, ele também tirou o dinheiro da minha mãe, né? Então eu tive que trabalhar na TV Record, né, fazer shows de boate. Então, dos 15 a mais ou menos os 18 anos, eu trabalhei em muitos shows. Me lembro que existia uma boate Urso Branco, e eu, de madrugada, minha mãe me acompanhava, bem tipo mãe de bailarina, para eu fazer shows de boate à noite. E muitos shows de televisão, trabalhei com a Ruth Rachou, Denis Grey, toda uma geração que fazia na época os shows da Jovem Guarda, né? Foi dos anos 60, 70, ali, aquele período todo. Fiz o programa do Jô Soares, um monte desses. Era o corpo de balé da televisão, entendeu? Para poder ganhar dinheiro e poder sustentar a minha dança, né? E a minha mãe também. Aí
Marilena Ansaldi, estou contando um pouco da história, responde a sua pergunta? Claro, claro. Super interessante saber da sua mãe, que importante tudo isso. Porque minha mãe sempre foi mesmo, a imagem que eu tenho, ela não era assim de um modelo de pessoa, né? Ela era muito submissa mesmo, ela era dona de casa, né? Ela fazia o serviço e não tinha outra pretensão na vida, mas ela me defendeu. Então, ali está eu reconheço esse valoroso grau dela de falar, não, minha filha vai fazer o que ela quer. Se eu não consigo fazer o que eu quero, ela vai fazer. E isso me ajudou a seguir. Então, depois que eu já estava... quando eu comecei a fazer esses shows de televisão e tudo mais, Marilena Saldi, recentemente falecida, né? Ela não via muito futuro para mim, porque eu ficava muito cansada de ficar fazendo aulas de balé e pertencer ao corpo de baile lá da Lina Bernaca, e fazer shows à noite. Então, você tem que sair do Brasil. E foi a primeira que me impulsionou muito. Eu saí, eu não queria, tinha um pouco de medo, mas ela me deu esse impulso e eu acabei indo. Assim, meio que eu fui empurrada. E fui com 20 anos, em 1974, ela me colocou num avião para a Europa, junto com um grupo de cantores alemães do sul do país, que estavam sendo convidados para se apresentar em Stuttgart, na Alemanha, e ela fez uma coreografia para mim com o Requiem de Mozart, era um grupo bem católico, e com o Requiem de Mozart eu entrei nesse grupo e fui junto com eles para a Alemanha, fiz as turnês com eles por aquelas cidadezinhas pequenas da Alemanha, e depois eles foram de volta para o Brasil e eu fiquei. E aí fui fazendo audições, até que muitas audições, acho que fiz para mais de 20, 30 audições e sempre tive um não muito redondo. E quando já estava quase desistindo de voltar para o Brasil, eu consegui fazer uma audição e ia ser aprovada no Ballet de Flandres, que é na Bélgica, na Antuérpia. E fiz e aí ela me deu um contrato, diretora de demi-solista por um meio período, que era até terminar a temporada, que isso acho que devia ser mais ou menos no começo do ano, e aqui na Europa o ano termina mais ou menos no verão, que é no meio do ano, né? E depois mais um ano. E aí eu fiquei 4 anos na Bélgica, e fui desenvolvendo como se diz, independência feminina, entendeu? Fui me sentindo muito heroína. Falei, ai meu Deus, eu sozinha aqui na Alemanha, na Bélgica, e conseguindo me apresentar em vários países. A companhia era muito internacional e eu tinha uma amiga espanhola que estava de volta na Espanha e eu me encontrava com ela, então me sentia super independente. Mas assim, não tinha ainda essa noção do pioneirismo. Esse só foi acontecer mesmo depois, quando eu voltei para o Brasil, porque nem queria voltar também, mas foi o que o Antônio Carlos Cardoso, em 1974, ele criou o Balé da Cidade, né? Da Balé da Cidade, e como ele já tinha trabalhado na Bélgica também, junto com o Vitor Navarro, nós trabalhávamos os 3 juntos, ele voltou primeiro por ter sido convidado e depois nos chamou, a mim e ao Vitor. E nessa fase aí, eu gostava muito das coisas como o Antônio pensava, eu voltei em 1974, 75. Acho que o meu grito assim, de pioneirismo, de independência, então começou a acontecer em 1976, tem bastantes anos atrás, né? Mas tudo era muito inconsciente, né? Não era consciente, assim. Eu falo hoje que eu estou consciente disso, mas antigamente, na época, não tinha. Eu só ia fazendo, entendeu? Eu sempre fui muito rebelde no sentido de que o balé clássico sempre foi muito aprisionante para mim. Eu sempre digo que minha alma dançava o que o meu corpo não conseguia dançar, né? Então, tudo que eu consegui dançar foi mais pela expressão da minha dança do que pela qualidade física. Eu nunca tive um corpo físico de bailarina, aquele típico, né, de pernas longas e grandes aberturas e grandes saltos. Não. Eu tinha muita técnica e girava muito bem. E tinha essa expressividade, né, que os coreógrafos gostavam, porque eu entendi o movimento. Eu sempre entendi muito bem o movimento internamente. E aí foi quando também eu comecei a ficar rebelde no Balé da Cidade de São Paulo, porque era necessário ainda naquela época se manter um físico magrinho, né?
não pode engordar e tudo mais. A gente passava pela balança toda segunda-feira para ver se engordou. Então, Nossa. eu ficava contra. Eu acho que a liberdade da dança não está na fisicalidade, está na expressão, né? Está no talento que o artista tem ou não tem. Tem muitos artistas com um corpo maravilhoso que não exprimem nada e outros com menos condições físicas e que são muito mais artistas, né? Então, eu me rebelava. Então, o plié, por exemplo, não podia fazer um plié, sentar no plié, não podia, como se diz, deslocar o quadril num battement tendu. Eu deslocava o quadril, eu sentava no plié. E a Marilena Saldi, de novo, vendo toda essa minha rebeldia física, sim, ela falou, você não pode ficar aí, se continuar assim desse jeito, eles vão te mandar embora. Então é melhor você fazer esses seus experimentos no Teatro Galpão de Dança, que se inaugurava naquela época. Uhum. E aí eu fui para o Galpão e lá a minha vida deu uma virada bem grande, no sentido que eu nunca tinha pensado de ser professora, né, de dança. Eu queria ser bailarina. E, aliás, nem queria ser bailarina, eu fui sendo bailarina por forças e circunstâncias, porque nunca foi assim o meu desejo maior, eu amo a dança. Eu encontrava na dança a possibilidade de me rebelar. Assim que Nossa, que forte isso, Sônia. Hoje em dia eu vejo que foi assim. Na época eu não tinha essa consciência, entendeu? Eu nem sabia que eu era rebelde, mas eu era, entendeu? E a dança me proporcionava isso, mesmo com toda essa disciplina do balé clássico, né? No começo eu aceitei ela e entrei a fundo nessa disciplina, porque eu pressentia, talvez intuitivamente, que ali eu poderia, pelo fato de eu entender o movimento, sabe? Eu entendia o que era um grande EK, mas eu não conseguia fazê-lo. Mas internamente eu sabia perfeitamente como é que tinha que o quadril encaixar, como que a perna tinha que ir, mas meu corpo nunca conseguiu, né? Aí, quando a Marilena me colocou no Teatro Galpão para dar aulas, eu falei, gente, vou dar aula? E aí eu comecei a falar, sabe o quê? Eu vou fazer tudo isso que eu acho que é possível. Aí eu comecei a fazer tudo, os movimentos clássicos de dança, tudo estribuchado. O grand jeté tudo torto, grand jeté tournant tudo torto, batimentos tendus e grand batimentos deslocados, soltar a cabeça para baixo, tirar aquela roupa justa, né? Usar só calça bem larga e cabelo solto e comecei a fazer lá no Galpão esse tipo de coisa que hoje em dia é mais do que normal na dança, né? Mas imagina no meio dos anos 70, 74, 75, 76, era meio que um escândalo. Isso não tinha. Tinha jazz, tinha dança moderna, mas que também é toda cheia de regras, né? E a Martha Graham também é uma aula super clássica, dura, difícil de fazer para o meu corpo, então é absolutamente impossível. Então, eu era única. Nesse ponto, eu tenho a ousadia de dizer que eu fui uma das primeiras que começou a trabalhar o movimento solto, o movimento relaxado, a respiração, a descontração, soltar o som da voz, e trabalhar os fluidos, né? Que os estudos técnicos de body century, toda essa filosofia da dança contemporânea, ela já acontecia comigo nessa época, entendeu? Só que eu não tinha consciência dela, eu só ia fazendo. E aí juntou a fome com a vontade de comer, porque devia ter um monte de gente que estava buscando isso e não conseguia encontrar. A maioria também pessoas da área da arte, como músicos e atores. Então, a aula começou a ficar lotada, e foi fazendo sucesso, né? Daí, não sei se eu estou me alongando demais. Não, tá ótimo, tá sendo uma delícia te ouvir. Vou ver se eu consigo. Então, depois daí, as pessoas. Parece que o Teatro Galpão, primeiro foi assim, depois de uns anos de Teatro Galpão, ele teve que ser fechado. Eu não sei se. Aí a minha memória falha um pouco, eu não sei se é porque o Galpão fechou ou se foi porque Clarícia Bujanra,
abriu um espaço no Bexiga que chamava o espaço de dança do TBD, que era feito no TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, ali no e ela usava as salas ali que tinha ali dentro e criou o TBD, Teatro Brasileiro de Dança, que depois também precisamos sair dali. Ela abriu um estúdio bem em frente, na mesma rua em frente, que era um saguão enorme, devia ser um depósito que ela abriu, e ali funcionou o TBD, no qual eu também segui dando essas aulas, que eram chamadas, no começo, olha uma coisa assim que eu preciso contar isso porque me revoltava profundamente, mas eu não tinha, na época, consciência de lutar contra isso. Como eu tinha ido fazer umas aulas nos Estados Unidos com Luiz Falco, quando eu voltei, eu não dei o nome, mas as pessoas acabaram dando, que é isso que você está dando? Eu aprendi com o Falco, não sei o que, não sei o que lá, mas eu já transformava isso do meu jeito, né? Então as pessoas achavam que faziam aula de Falco comigo. Depois eu consegui tirar essa marca, esse carimbo que me deram e falei, são as aulas da Sônia Mota, né? E depois, só na Alemanha, que eu consegui dar o nome para ela de Arte da Presença. Mas então, por que foi Arte da Presença? Porque eu estava buscando a minha presença dentro dessa dança, que até então eu respeitava mais os códigos externos, né, antigamente, e dançava os personagens que a dança me propunha, mas nunca dançava aquilo que era eu mesma, né? E essas aulas eu fui abrindo para esse caminho, então elas também foram ficando cheias, né? Ficavam mesmo muito cheias as aulas. Foi assim um boom, que eu chamo assim meio a época de ouro da minha carreira, onde a fome juntava com a vontade de comer. Tanto eu queria passar, como as pessoas queriam receber, então era um movimento muito vivo, muito, muito forte. E até que esse rumor chegou na Europa e o Ismael Ivo, que na época trabalhava em Viena, me chamou para dar aula no Festival de Viena, e a Paulinha, esqueci agora o sobrenome dela, que dançava na Fundação Gulbenkian, me chamou para dar aula na Fundação Gulbenkian. Aí veio a fase de que eu fiquei durante uns 4 anos indo e vindo para a Europa, todo verão e inverno, ia para lá dar um curso e voltava, até que finalmente uma pessoa me viu, da Alemanha me viu em Viena e me chamou para dar aula em Colônia, na cidade de Colônia, onde eu vivo até hoje. E aí é uma outra fase que talvez eu responda um pouco mais tarde. Eu segui dando minhas aulas e acabei, então, vindo para Colônia, não muito por querer, mas por força de circunstâncias. Parece que, como eu te disse no início, a dança meio que me chama, assim, vai me colocando, vai abrindo as portas para mim, e eu vou seguindo e vou desbravando e vou assim. Eu me sinto muito mais internamente uma Iemanjá, mas parece que eu vou que nem uma Yansan, assim, cortando assim as coisas e abrindo os caminhos os caminhos que surgiram na minha frente, entendeu? Assim, não é que eu busquei esses caminhos, mas todos eles tiveram ladeiras acima e ladeiras abaixo, que não foram fáceis de viver em vários sentidos, né? Eu não sei se... Eu fiquei pensando, Sônia, em te ouvindo agora, né? Essa questão que você trouxe da marca do Falco, né? E esse lugar de, às vezes... Eu estudo muitas técnicas de corpo e no começo do ano passado eu entrei numa crise com o yoga, né? Que é uma que eu tenho me aprofundado, de achar que parece que sempre que vem um saber masculino, ele tem mais força que o feminino. E aí dentro lá daqueles estudos que eu estava fazendo, me parecia que o saber masculino estava sempre mais estruturado num discurso de verdade, de ciência, né? De um argumento de autoridade, e o feminino intuitivo. E aí, te ouvindo agora, fala como você descobriu o seu trabalho e que depois, anos depois, né, outras técnicas estavam com a mesma descoberta e talvez por um caminho mais científico, mais justificado. Eu fico curiosa de por que ainda não se valoriza a intuição, não se valoriza esse lugar artístico mesmo, né, da criação, que também é um saber, é um conhecimento. E aí, quando você conta essa história do Falco, é muito nítido, né? Por que as pessoas queriam aula do Falco e não queriam...
Exatamente. Me dava uma. Assim, eu fiquei com muitos anos com uma raiva que era até inconsciente, entendeu? Porque. Mas aí depois eu fui lutando para que. E a minha luta nesse sentido, né, que você que combina com isso que você fala, é o seguinte, que eu acho que a culpa está na gente mesmo, na mulher mesmo, ou porque e que agora ela está muito mais ativa, e vocês estão se colocando com esse ladeira abaixo, né? Vocês estão colocando essa voz do feminino acontecendo na mídia, no mundo, essa voz no mundo, entendeu? Isso começou... eu estou escrevendo um livro, Paula e Juliana, há 20 anos. No ano 2000, eu resolvi que eu precisava colocar esse meu saber, assinar embaixo esse meu saber, entendeu? Eu precisava assinar embaixo. Com certeza. E consegui uma bolsa, um apoio da Bolsas Vitae, que me deu, por um ano, o dinheiro para eu começar a escrever. Mas eu não consegui publicar, porque a minha escrita era muito associativa, não havia um sistema naquela época, né? Esse saber intuitivo, porque vocês que são bailarinas, vocês sabem, às vezes num passo, estão todas as leis da gravidade, as leis duplas, das energias duplas, dos antagonismos, muitos componentes num movimento só. E como que você explica cada um dessas qualidades que estão imbuídas num movimento só? Na dança, no movimento é fácil. Uma vez que você está imbuída de todos esses sentimentos e de todas as qualidades possíveis que um movimento tem, você faz o movimento e isso tudo surge nesse movimento. Mas na hora de você explicar isso, você tem que falar dele um por um. Foi essa dificuldade que eu senti depois que eu escrevi, que eu finalizei o todo do que seria o método Arte da Presença, que eu só consegui descobrir o nome quando eu estava na Alemanha, quando as pessoas me perguntaram, mas o que é isso que você ensina? Eu fui, então, começando a destrinchar parte por parte, né? Até que cheguei numa conclusão de que eu tenho o que eu criei tem um conceito, né? Tem 5 linhas mestras, tem 4 linhas complementares, tem mais 3 linhas conclusivas ou coadjuvantes, que eu ainda não decidi o nome, e tem mais 7 modus operandi. Tudo isso, para escrever tudo isso, eu estou levando 20 anos. E a vida toda para criar, né? E a vida toda para criar, entendeu? Assim, essas aulas existem, elas começaram a existir em 1974 e até 1979 ela foi se formando. E quando eu fui em 1989 para a Alemanha, não, de 1974 a 1989, né, foi quando ela se formou mesmo. Ela nasceu, se desenvolveu e cresceu. Quando eu fui com ela crescida e adulta para a Alemanha, e na Alemanha eu tive que racionalizar um pouco essa metodologia física e intuitiva, porque na Alemanha, além de mostrar com o meu físico, os alemães gostam de entender verbalmente as coisas, né? Então, por exemplo, não adiantava eu explicar para fazer o movimento, e como no Brasil as pessoas já pegam o movimento e fazem junto. Não, eles querem ouvir como é que se faz, né? Isso é assim como o alemão nasce e cresce, entendeu? Entendendo racionalmente o porquê das coisas. Então, eu tive que explicar tudo isso, e ainda por cima em alemão. Foi muito difícil. No começo falava em inglês, até que fui aprendendo também a falar em alemão. E aí que eu entendi que eu consegui denominar minha dança, o meu método que eu vinha ensinando, de arte da presença, que era que eu fui começar a pensar sobre ele e transformar ele, batizar ele com esse nome e tentar entender como que ele é formado. Isso que eu acabei de falar para vocês. Eu posso até depois mandar por escrito essas partes que... E aí tentar assinar isso. E aí o que eu queria dizer
em respeito à sua pergunta, foi a Paula Sim, que me perguntou, não foi, Paula, do sim. yoga? Então, a gente precisa, a culpada somos nós mesmos, nós precisamos assinar esses nossos conhecimentos, entendeu? E eu quero, minha preocupação maior no momento atual, onde eu estou agora, é querendo fechar esse livro definitivamente e publicar, porque todo mundo já está desenvolvendo milhões de técnicas e técnicas e técnicas que as quais elas já estavam todas nascidas em mim nos anos 70. Só que eu não conseguia verbalizar, não conseguia criar uma metodologia e queria formar. Aí que eu acho que é juntar um pouco a energia do masculino com o feminino, a intuição com a consciência dela e a racionalização dela. Eu acho que é a junção das duas coisas, né? Para se tornar uma obra completa e que fica colocada no mundo de uma maneira mais, digamos, que possa oferecer mais respeito, porque a nossa arte é muito efêmera, né? Uhum. Então, a gente faz na hora mil, né? Se não tiver o registro visual do vídeo, que hoje em dia já tem bem mais do que tinha na minha época, e se não é num livro, ou um livro digital, ou um livro físico, ninguém sabe que essa técnica existe, de que existe um método e que existe uma coisa que foi dita por uma mulher ou por um artista, né? Porque o que acontece? Tudo que se escreve sobre dança são os escritores da dança, são os que fazem os doutorados da vida, mas o artista não escreve, porque o artista faz a arte por si, não é? Quando que a Pina Bausch Pois escreveu é. algum livro? Nunca. Foram os outros que escreveram para E que ela, não é? Por sorte ela teve. E que historicamente também Ela... outra, né, dentro do sistema patriarcado, né, e machista, precisa do outro, o homem, para legitimar, né, para publicar, porque... Poder legitimar. Se não é o homem, né, no sentido assim mais geral, mas se não mulheres que fizeram a tal da academia, Sim. entendeu? Parece que a academia que eu coloco no sentido no masculino. Eu me recuso, me desculpe, assim, eu admiro todo mundo que faz um doutorado e um mestrado, mas eu me recuso profundamente. Eu sou formada em arte, na prática, na Universidade da Vida, entendeu? E vou morrer com ela e vou escrever esse livro sem precisar passar por nenhum estudo de ninguém. Quem está me ajudando agora é um escritor, é um artista, e não um professor da universidade. Sônia, Eu não quero. eu fiz o mestrado faz uns 15 anos e eu nunca voltei para o doutorado, porque foi um pouco traumático para mim esse lugar também de academia. Mas uma época eu Não até é? esbocei um desejo de doutorado e eu perguntei para uma pessoa que poderia me orientar se eu poderia usar só escritas de artistas, né? Sem recorrer a teóricos. E aquela pessoa na época me disse que era impossível. Aí eu falei, então eu não Pois é. quero. Não é? Pois eu também não quero. Eu não quero citar ninguém, né? Às vezes tenho a humildade, a boa vontade de querer ler um trabalho de doutorado, mas é tanta citação, é tanta segundo fulano, segundo Beltrano, segundo Deltrano. Eu falei, eu não quero saber o que é o segundo, eu quero saber o que essa pessoa tem para dizer, não é? Eu tentei fazer isso com os bailarinos quando eu fui convidada em 2010 para dirigir a companhia de dança do Palácio das Artes. Eu tentei fazer isso com os bailarinos, eles ficaram tudo animados com a ideia, mas ninguém conseguiu. Mas que é lógico, o bailarino está tão envolvido na prática física, né? Ele quer chegar em casa, comer, tomar um banho e dormir, não quer... apesar que ele pensa e discute a dança, a gente pensava e discutia muito a dança, mas é difícil mesmo escrever. Eu digo por experiência própria, é dificílimo. Eu já passei por não sei quantas mil correções, quem está me ajudando na escrita do livro, mais a nível só do estilo, né? Não a nível do conteúdo, é o José Rubens Siqueira, que foi um professor da PUC, mas que também é contra toda essa coisa da academia, e falou, você não vai citar ninguém, dona Sônia, só faça favor, cada vez que quiser falar alguma coisa, né, tira todos os adjetivos, coloca substantivo e é você que está falando. Então não precisa nem também dizer eu penso assim, eu acredito assim, não. É assim, ponto final. Achei ótimo, né? Porque aí estou agora nessa fase do é assim, ponto final, entendeu? Estou tirando todos o que eu penso, E eu uma acho, conquista, sabe? né? Assim. Porque às vezes a gente fala, né? É uma conquista, é uma trabalheira.
Muito bonito tudo isso, Sônia, né, de construção e de conquista desse caminho mesmo. E só quem tem a bagagem, né, a história e a riqueza das tuas experiências para poder partilhar isso, né? Uma coisa que você falou dessa coisa de precisar, né, meio que confrontar mesmo, se rebelar para poder hoje, depois de 20 anos, se aproximar de uma publicação de livro. Como é custoso, né? E você falou dessa coisa do ensino também, que conecta um pouco, que eu gostaria de ouvir você falar dessa... Porque é difícil escrever, mas eu acho que a dança, ela caminha muito com essa... fica muito mais no romântico e na prática, né? Os bailarinos ficam muito mais apaixonados, embebidos do movimento, que acabam não se dedicando muito para a escrita, que seja na poética da via da dança, né? Você tem um palpite do que pode contribuir para o ensino da dança, assim, para que a gente consiga, enquanto aprende, também falar sobre ela, também deixar, não só no campo acadêmico, né, mas no campo artístico mesmo, falar sobre ela, ensinar a escrever também sobre, a criar ferramentas que é o que você vem construindo, a arte da presença, assim, né? Olha, eu não saberia dizer, porque eu nunca... As pessoas sempre falaram, por que você não cria uma escola, né? Eu nunca quis ter uma escola, nem quis dirigir companhia nenhuma, nem grupo nenhum. Eu trabalho... eu sempre quis ser independente, né? Tem um pouco da minha rebeldia, um pouco nisso, assim. Eu sempre quis trabalhar em projetos onde eu sou convidado, ou até mesmo onde eu crio alguns projetos, mas que são assim... Então, eu não tenho nunca pensei assim, como que poderia ser para ensinar, né, o pessoal jovem a ter uma teoria da dança sem precisar entrar na universidade ou na academia. Eu acho que é falar mesmo, né? Eu acho que é falar na minha época não se falava, né? Eu sou de uma geração onde que bailarino não fala, inclusive até na própria Pina Bausch, até na própria Folkwangschule, onde a minha filha estudou lá. Ela se formou na Folkwang também, ela também trabalha com dança. Ela não podia falar, né? A Malu, uma das bailarinas mais importantes, a Malu diz: bailarino não fala, bailarino dança. Isso até hoje, né? É assim um pouco em alguns lugares. Então, por isso que essa fala e esse estudo na academia, eu acho que esse é o lado positivo que tem o fato de ter a academia e a universidade onde se teoriza a dança. A única coisa que eu não acho que lá se forma dança nenhum, porque quem sabe de dança mesmo é quem dança. E quem está lá estudando só teoria acaba que não consegue dançar e fica pesquisando também horas e horas de trabalho de pesquisa. Isso é um outro aspecto que eu gostaria de abordar, mas não sei se é o caso, mas eu falo assim, para mim, eu acho que a dança não nasce de pesquisa, ela nasce da vida. Ela nasce das situações que você vive, das tristezas que você tem, das saudades que você tem, dos sonhos que você tem. Eu só consigo criar, assim, às vezes as coisas acontecem para mim quando eu estou dirigindo, ou quando eu estou fazendo uma omelete na cozinha, ou quando eu estou tomando banho, ali vem os momentos de criação. Muitas vezes eu entrei numa sala para estudar dança e fazer uma pesquisa e acabei dormindo, entendeu? Porque marcar hora para ser criativo, eu não consigo. Eu alugava estúdio, gastei dinheiro, mas não, vou alugar o estúdio, vamos lá, eu tenho que estar no espaço, e não acontecia, entendeu? E às vezes eu estava lá na cozinha e falava, é isso, aí acabo mexendo no movimento, escrevendo rapidinho e aí sim que eu vou para a sala, que nem a Clarissa Bujanra me dizia sempre, acha e depois procura. Que ótimo. No sentido assim, pois não é ótimo isso? Acho linda essa frase. Eu achei, ai, nossa, é isso. E aí agora eu vou procurar, agora eu vou pesquisar como é que eu faço isso que eu achei. Mas assim, eu tenho que achar primeiro e não pesquisar para achar alguma coisa, né? Então, eu sou meio tudo anti esse estudo normal que as pessoas estão fazendo, que gastam horas fazendo pesquisa de movimento. Mas, enfim, não critico também, que acho que cada um tem um sistema. Esse é o meu jeito, né, que eu penso. Mas, voltando à sua pergunta, eu acho assim,
uma coisa eu sinto falta que não teve na minha época, que foi essa coisa de falar, de conversar. Então, assim, depois de uma aula, falar, conversar, perguntar o que sentiu, como que você traduziria em movimento esse seu sentimento. Por exemplo, agora eu fui convidada para dirigir um projeto do Estúdio 8 da Lu Favoreto, de São Paulo, e é sobre a animalidade. Então, infelizmente, devido à pandemia, a gente não pode se encontrar, então houve uma primeira imersão que eles conseguiram fazer, depois dentro das higienes totais, aí num lugar na natureza, são só 4 bailarinos, e eu falei, pelo amor de Deus, quando vocês forem se encontrar, não vão pesquisando nada, não vão com estudos nem nada, cheguem e deixem a coisa acontecer, assim, né? Já falamos muito sobre animalidade, deixa vir o que vier, né? Então, assim, eles foram para essa imersão de 7 dias e só depois que a gente conversou e eles me contaram o que foi que eles viveram. Então, a partir do que eles acharam, aí que a gente vai começar a pesquisar, entendeu? Então, assim, no caso do estudo que você me falou, não sei se eu estou correta em dizer isso, seria o caso de conversar, né? Mas primeiro fazer e depois conversar, e não conversar para depois Sim, não, fazer. super concordo, que é também colocar a fala do corpo, né, presente, assim, né? Não inibir também aquilo que pode se expressar, porque o conhecimento é falando também, né, na linguagem. O lugar da dança no intuitivo, é muito feminino isso, né? É muito lindo ouvir você falar. Por exemplo, só rapidinho, vou tentar não expandir muito, mas eu estou trabalhando num capítulo do meu livro que fala sobre as energias opostas, né? As energias, assim, de dentro para fora, de fora para dentro, alto embaixo, cima embaixo. Então, assim, tudo isso eu entendo, mas como é difícil falar sobre isso, explicar exatamente como é que, onde que você abre o impulso, de que parte do corpo, até que extremidade ele tem que chegar, quando que ele volta da ponta do dedo, então de volta para a parte que você optou que fosse o centro do movimento, entendeu? É difícil, então assim, seria o caso de fazer o movimento e depois realmente tentar verbalizar ele. É difícil, não é fácil não. Mas é uma parte também do feminino isso, né? Que essa intuição do feminino, ela sabe muita coisa, e a gente só tem que, graças a Deus, está acontecendo agora, que a voz da mulher está muito mais presente na sociedade. Pelo menos já não está mais tão oprimida como foi também no começo. Eu, para poder começar a falar, eu tive que fazer 3 coisas, que foi romper, e aí foi de maneira violenta mesmo, que eu falei para vocês, fazer grand jeté estribuchado e fazer os movimentos tudo torto, errado. Depois, reorganizar, né? São 3 R's: romper, reorganizar e restituir. E o restituir é quando você, já depois que você reorganizou, você revisita todos esses movimentos que já estão mais organizados, mais acalmados, mais adaptados ao seu corpo, cada um, o corpo de cada um, claro, né? Curtir ele, finalmente, né? Que lindo, inspirador. Romper, reorganizar e restituir. Aquele momento mais bem-humorado da ladeira, toda, né, a gente tenta buscar leveza e mesmo esse lugar da fala mesmo, né, trazer o ambiente da dança e do conhecimento, da construção, trazer para esse lugar de fala e escuta. E aí é o momento que a gente pergunta se você teve algum perrengue na dança que você queira compartilhar com a gente, que tenha superado ou que seja engraçado. Nossa, um perrengue. Já teve muitos perrengues, uns perrenguezinhos meio tradicionais, que, por exemplo, na época que eu era bailarina, né, bailarina assim, de companhia, que você ensaia, faz todos os ensaios e de repente você chega no teatro, olha na tabela e quem está escalado é uma outra no seu lugar, porque você engordou 2 quilinhos, ou 1 quilinho, ou 3 gramas, né? Esse foi um dos muitos que eu passei na época, que me fez ficar essa rebelde que acha que gordo também Não é pode mito, dançar. é verdade, né? É um perrengue verdadeiro. E atualmente, é verdade, verdade verdadeira e absoluta. Um perrengue meio feio,
que eu mesma fiz e que eu me arrependo, até foi uma colega, mas eu tenho coragem, inclusive, de falar abertamente, porque eu já me desculpei com ela, com a Ana Mondini, minha grande amiga e grande colega, que uma época a gente estava no Balé da Cidade e nós duas éramos escaladas para dançar uma das cenas do balé Absurdos da Suzane Yamauchi, e eu dançava a parte da Tarântula e Ana Mondini também. E a companhia estava completamente na dúvida quem que faria a estreia, se era ela ou se era eu, porque as duas faziam muito bem. E acho que tiraram na sorte lá, e na sorte, não sei, ou se eles escolheram, não me lembro muito bem, saiu a Ana Mondini. E eu fiquei enfurecida. Mas eu queria dizer que esse meu enfurecimento não foi por ciúmes e por raiva dela nem nada. Foi da minha absoluta ansiedade, né? E vontade de fazer. Que às vezes esse excesso de vontade pode ser mal também, entendeu? Porque você acaba não vendo que era justo que fosse ela e que ninguém estava me colocando no segundo elenco porque eu faça pior ou não. Era só uma questão que não sabiam qual, devem ter tirado na sorte, inclusive, entendeu? Aí pedi desculpas para ela e tudo, porque eu fiz um escândalo na época, fiquei com uma vergonha durante anos, eu fiquei com uma vergonha. E insisto de contar isso porque tornar oficial, porque às vezes a gente erra mesmo nesse sentido, né? Eu sempre pequei muito, meus perrengues foi porque eu pequei muito por excesso, sabe? Uma vez, vou contar só mais essa historinha, que foi com o Klaus Viana. Nós estávamos ensaiando lá no Balé da Cidade e na hora da pausa, todo mundo foi para a cantina, tomar um café, fumar um cigarrinho, aquelas coisas todas que acontecem na pausa. E eu fiquei na sala ensaiando, entendeu? Como sempre, forte, então, quero melhorar isso aqui, quero melhorar aquilo lá. E aí o Klaus, a porta da sala onde eu estava fazendo isso, estava meio aberta, e o Klaus passou, que vinha da cantina e ia para algum outro lugar. E eu vi que ele passou, a gente sabe, isso sente, né? Mas eu nem estava pensando nada. Até que ele voltou e enfiou a cabeça assim pela vão da porta e falou: Sônia, quando você deixar de ser a bailarina, quando você deixar de ser aluna numa nota 10, aí você vai ser uma grande bailarina. Nossa, eu fiquei tão puta com ele, fiquei brava, falei, meu Deus, como é que ele fala isso? Eu tô aqui me esforçando, feito uma louca. Aí ele, um ano depois, ou 2 anos depois, eu entendi, falei, nossa, tem toda a razão, né? E foi uma das coisas, eu agradeço ele muito, esse sermão que ele me passou, que me fez também evoluir na minha arte da presença, de buscar a tranquilidade, né? Deixar as coisas acontecer no seu tempo. Cada um que entra na sala de aula, cada um está num tempo, não dá para juntar todo mundo no mesmo barco. E a heterogeneidade ela é enorme numa sala de dança, mesmo com os bailarinos da mesma idade, existe uma grande heterogeneidade da forma de apreensão das coisas. Então, aí, a partir daí, que acho que isso foi mais ou menos na década de 80, eu fui, então, melhorando. Eu não sei se isso é perrengue, mas isso são coisas que me estão na cabeça, de que eu falo, gente do céu, como Sim. é bom como a gente aprender com erro. E que grandeza, né? Sônia, que grandeza você falar disso, né? Coisa que é algo que eu estou fazendo mestrado, mas estou fazendo assim também, tentando borrar muito esses limites, assim, né? Tentando trazer a experiência da escrita para a vivência, assim, né? E é uma grandeza você falar disso, porque é uma dança, e tá um pouco da natureza da minha primeira pergunta, do ensino. Às vezes a gente está tão focado em ensinar, né, os passos, a técnica, a expressividade, o movimento, o caminho, mas às vezes a gente responde, o que o aluno responde é ao imaginário daquele professor e do ambiente que a dança produz. E provavelmente aquilo que, né, que ficou enfurecida com a escala, né, do bailarino,
não era muito seu, era muito a resposta do que o ambiente da dança empurra os outros a terem essa competitividade, né? Ou espreme o estar no ambiente da dança dessa forma, assim, né? Exatamente, é verdade. Não, Aí você está me tirando um lindíssimo pouco da ouvir culpa, isso. graças a Deus. Eu acho que é um É momento do ensino verdade. também ver isso, assim, né? Trazer para outra tipo de ambiente para a educação, né? Para o ensino da dança, assim. Muito obrigada por esses perrengues maravilhosos. Com Eu certeza. amei. Agora é uma coisa que eu vou juntar duas perguntas, que é o momento de descrever um gesto. Sim. Mas eu vi aquela entrevista sua, né, com a Inês Gugea, e você falou, tem aqueles trabalhos, né, solos vividas, né, que você fez vários solos, e você falou que teria um solo que eram sobre as gerações, né, vó, mãe, filha, neto. E eu queria saber se você já fez, e se você não fez, se você poderia descrevê-lo, em palavras esse solo, um movimento do que você imagina desse solo. Então, olha que coincidência que você fala isso, porque esse Vividas foi o primeiro solo sobre a mulher, né, numa trilogia de um feminino que eu quis fazer, e que eu não completei ainda, que esse da avó, mãe e filha seria a terceira. A segunda eu fiz, que foi o quadridu, que é um duo dentro de um quadrado, tentando formar um trio, que foi a relação do homem com a mulher, né? A relação entre o homem e mulher, e homem e mulher, a relação do afeto, como é complicado do ser humano de tentar ser um trio, sendo um duo dentro de um quadrado, dentro de uma prisão do sistema, né? É a mulher no sistema patriarcal. E a terceira é a avó, mãe e filha, que agora, com a questão da Covid, da pandemia, aqui na Alemanha, o governo oferece umas verbas assim, de ajuda financeira. Algumas não têm necessidade de resultado imediato, é só para ajudar mesmo. E outras verbas, que eu recebi uma, que é para fazer a contrapartida, é você fazer uma pesquisa, um trabalho. E aí eu resolvi mexer na avó, mãe e filha, nesse projeto, que seria a terceira parte da minha trilogia, que ficou engavetada e que eu nunca mais mexi, porque quando eu fiz Vividas era 1985, o Quadridu foi 1995, depois foi 1998, nunca mais mexi nessa trilogia. Aproveitar essa verbinha que eles me deram para começar. E estou até lendo um livro agora aqui da Nancy Friday, Wie meine Mutter, My Mother and Myself. Minha mãe é meu espelho, porque eu imagino essa peça assim, você cria só um gesto, né? Eu imagino essa peça acontecer em 3 níveis, assim, no palco, se for no palco ou no espaço, tem 3, é uma escadaria. Então, na parte de cima, tradicionalmente, estaria a avó, na parte do meio, a mãe, na parte de baixo, a neta, ou ao contrário, né? A avó embaixo, a mãe no meio e a neta em cima. Eu não consegui ainda definir isso. E o que eu gostaria de fazer é essas trocas, onde às vezes a neta ensina a mãe, a avó, onde minha filha, muitas vezes a minha filha me ensinou. Nossa Senhora, muitas vezes a minha filha foi minha mãe e eu fui filha da minha filha. Isso é um outro capítulo, seria assim um outro ladeira abaixo para se falar. História muito longa. Essa da questão da minha mãe comigo também. Eu tive que ajudar muito a minha mãe, tive uma infância muito pesada, por isso que eu digo que balé foi uma fuga para mim, não foi uma escolha, porque minha mãe era muito dependente, entendeu? Então eu tive que empurrar minha mãe para ser mais independente, e minha filha faz isso mais ainda comigo, porque eu não sou tão independente como eu pensava que era, emancipada, não é independente a palavra, eu não sou tão emancipada como eu achava que era, e vejo que os meus netos agora tem uma outra, a minha relação como vó com eles é totalmente diferente como foi com a minha filha. Com a dança me tirou totalmente a possibilidade de eu ter vivenciado a minha filha. Eu não sei como é que eu dava banho na minha filha, como é que eu dava de comer para minha filha. Hoje o que eu faço com os meus netos, eu falo, nossa, que legal isso que eu estou fazendo com os meus netos. Como é que era com a minha filha? Eu não me lembro, entendeu? Por sorte, a minha filha é uma pessoa maravilhosa que até agora não ficou com raiva de mim por causa disso, mas assim, deve ter seus traumas também, pelo fato que eu não lembro mesmo. Eu ficava
tão viciada no balé que tive a minha filha assim, meio assim, ela foi indo assim pendurada na mochila, entendeu? Em vez de eu estar com ela mesmo. Então, assim, eu vou mexer nisso agora, entendeu? Isso que você está me perguntando, eu vou mexer nisso agora. Então, eu estou retomando esse tema e vejo muito essa troca de funções. Eu não sei como é que eu vou fazer isso ainda em nível de movimento, mas eu vejo muito. Eu escolhi uma menina de 14 anos, ainda está em processo de seleção. A que vai fazer a mãe também, eu já escolhi, eu sou uma colega minha e eu vou ser a avó. Vou tentar fazer isso comigo em cena também. E vamos ver como é que isso vai se desenvolver. Eu gostaria de usar uma técnica que não chegamos a abordar esse ponto, que nesse processo de restituir da minha arte, da presença, eu tenho buscado muito trabalhar dentro das linhas dos poemas de haikus, com o mínimo possível, sabe? O mínimo possível, acho que menos é mais. Então, assim, eu gostaria de, com muito pouco movimento, ou com muita pouca desenvolvimento coreográfico, assim, bem reduzido, bem simples, transmitir, fazer um poema haikai dessas três, porque o haikai é feito de 3 frases, né, de 3 frases, de 3 poemas, de 3 versos. E eu quero ver se eu consigo fazer mãe, vó e filha o mais resumidamente possível em 3, num haikai. Vamos ver o que vai sair. Não sei dizer para você exatamente agora, mas eu passo essa informação. Eu devo estar com ele pronto até junho desse ano. Então, espero que a gente consiga assistir isso, nem que seja virtual, né? Sim, e já tem um podcast convidado para quando isso sair, né? Vir falar dele. Agradeço, eu gostaria de falar. Interessante, é um tema que me agrada muito e que eu gostaria de não tratar ele psicologicamente nem politicamente, mas poeticamente, né? Puxa, Sônia, que generosa, que maravilha poder te ouvir nessa manhã. Muito obrigada. Que bom, fico contente. Eu que fiquei contente porque eu até estava um pouco ansiosa, porque fazia tempo que eu não converso, sabe? Isso aqui é uma conversa, né? Mais que uma entrevista, é uma conversa. Aliás, até gostaria de ouvir mais de vocês também, porque faz tempo que eu não converso. Então, assim, eu tenho visto que a conversa de vocês nos outros podcasts que eu já ouvi, tão gostoso, é muito gostoso de ouvir vocês conversando. Sobretudo a conversa que vocês fazem antes de chamar o convidado, sabe? Acho gostoso de ouvir. Bom. Sônia, agradeço demais essa experiência, quanta generosidade, estou assim muito grata, muito realizada por te ouvir, por ter um banho de história, um banho de sensibilidade, de intuição, de representatividade, de protagonismo, né, da tua história, assim. Muito feliz. Será que Nossa, foi muito, dentro do tema que vocês Muito, queriam? uma honra. um banho. Então, também aí eu espero também que eu consiga o livro. Vocês têm, estou batalhando para isso. Nesse ponto, a Covid tem sido ótimo, porque o fato de eu ficar em casa me permitiu, e todas as manhãs eu realmente dedico. Estou chegando no fim. Ele é feito de 2 partes, o livro 1 e o livro 2. O livro 1 é o método, a arte da presença, onde eu faço a apresentação, as linhas mestras, linhas complementares, linhas conclusivas, modus operandi e uma conclusão. Então, é um método, né? E depois o livro vindo de trás para frente, virando ele de cabeça para baixo do outro lado, assim que eu imagino ele num livro físico, eu não sei no virtual, eu não sei como seria. Chama Presença na Arte. Então, é arte da presença e presença na arte. Aí, então, eu conto a minha parte biográfica, né? O que eu penso, como eu sou eu, como eu me vejo como bailarina, como eu me vejo como professora, como eu me vejo como coreógrafa, como eu me vejo como diretora, e o que eu penso da dança, os desvios que eu fiz durante o caminho, né? As outras coisas que foram acontecendo no meio disso tudo. Então, essa outra parte é uma parte mais biográfica, já não tão necessária assim, de correções, né? Porque aí você escreve na primeira pessoa. No método, eu coloco tudo na terceira pessoa, né? Com o registro da voz do feminino, da voz do artista, mais do que tudo, mais que do feminino, a voz do artista. Porque tem muitas falas em dança, mas que não vem do artista mesmo, né?
vem dos estudiosos, que são maravilhosos e que acho que são importantíssimos, mas não é a voz do artista, né? E eu acho que ela é importante de existir. É nesse ponto que eu me acho uma das pioneiras, que nem parece que tem o livro do Klaus Viana e o livro da Graziella, que são os que foram... Nem foi bem o Klaus, não foi bem ele que escreveu sobre ele, que inclusive foi o pai da minha filha que escreveu o livro dele, e a Graziella Figueroa, né, com o trabalho do bailarino, criador e intérprete. Fora isso, tem pouca gente descrevendo um sistema de trabalho Isso é criado super por si importante mesmo, né? para o Brasil também, Então, né? Para a dança no Brasil. Que forte. Então, eu agradeço a possibilidade de estar divulgando isso e agora eu tenho que me assumir. É isso. Estamos aguardando Esse que de venha a Ladeira verdade. Bausch. Obrigada. Boa sexta-feira. Um beijinho. Muito obrigada e parabéns. E parabéns por esse programa, achei ele super, super legal. Tava faltando mesmo esse Querida, podcast maravilhosa. nessa linha, Obrigada, viu? nós, Muito por bacana. aceitar e por vir compartilhar com a gente. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.